vez que agora sabemos que há um Criador, que esse universo, que a vida não surgiram por acaso, através de eventos naturais, existem muitas visões, cosmovisões de vida, de mundo, da nossa existência, e é interessante nós, enquanto cristãos, sabermos e termos convicção daquilo que nós acreditamos, porque, afinal de contas, não são poucas as ideias, as crenças de quem é este Criador, ou vários criadores, como alguns afirmam. E aqui o Norman Geisler, ele vai trazer 6 visões, ou melhor, cosmovisões de mundo. Por exemplo, o ateísmo, que é a visão de que não há Deus, não existe Deus, não existe nenhum Criador, tudo está aqui devido a um acaso. Segundo, o deísmo, com D de dado, que é a visão de que Deus existe, mas não opera milagres, ou seja, existe um Criador qualquer aí e que simplesmente nos abandonou. A criação deu errado, deu ruim e esse Criador se foi. E por isso que existe o mal, existem muitas coisas que não são compatíveis com as nossas expectativas. Terceiro, panteísmo, que é a visão de que tudo é Deus. Até esse livro poderia ser Deus, só para você ter uma ideia. Isso é muito comum com os índios, né, que eles criam, ou ainda creem, quem sabe, na lua como o Deus deles. O paneteísmo, que é a visão de que Deus se desenvolve juntamente com o mundo. Teísmo finito, que é a visão de que Deus existe, mas é um ser limitado ou imperfeito. Por fim, politeísmo, que é a crença de vários deuses. Não somente um deus, mas sim vários deuses criaram várias coisas. E muitas vezes esses deuses foram criados pelo universo. Vale lembrar isso, tá? Todas as religiões politeístas vão acreditar que os deuses foram criados pelo universo. Então vamos passear um pouco sobre cada visão desta. Primeiramente, o ateísmo, que é a visão de que não há Deus. O primeiro argumento que nós podemos trazer é o seguinte, que a existência de leis morais e objetivas e a ordem do universo aponta para uma causa inteligente e não para um acaso, e não para uma corrente de acontecimentos graduais e aleatórios. Nós vimos nas aulas passadas que esse mesmo universo é refém de leis matemáticas, leis probabilísticas, onde se você tirar qualquer vírgula, o universo simplesmente explode, se desfaz. Então, a causa do universo é uma causa inteligente, pois ele é movido, sustentado por regras. Regras que, novamente, se você tirar qualquer ponto, qualquer questão dessas regras, o universo deixa de existir. Então, é muita presunção de uma pessoa dizer o seguinte: não existe Deus. Não existe. Eu tenho certeza que não existe nenhum Criador. Ora, da mesma forma que eles nos condenam, nos julgam ao falar, vocês não têm provas de que Deus existe. E eu concordo, não há provas, tá? Eu não posso provar, porque o que é prova? Prova é algo empírico. Eu pego esse celular, eu sei que ele existe porque eu estou, o quê? Palpando esse celular. Eu sei que ele existe. Ele faz parte das minhas experiências sensoriais. Mas é impossível eu provar Deus de forma empírica, material, ok? Por outro lado, é possível nós, pela razão, analisarmos evidências de que há um Criador por trás de toda a matéria. Eu sei que esse celular existe. Agora vamos mais além. O Criador desse celular existe? Sim, por quê? Porque ao analisar os padrões matemáticos, a forma organizada que possui esse celular, é para concluirmos de que o seu criador, além de existir, ele é inteligente. E quando analisamos o corpo humano, que é muito mais complexo do que este celular, obviamente há um criador. As pistas, as evidências são fortíssimas de um criador todo-poderoso e muito inteligente. Então, nós não temos provas de que Deus existe, mas temos fortes evidências. Evidências são pistas, pistas de algo que deixou os seus rastros, e Deus deixou a sua digital na criação.
Então, da mesma forma que nós não podemos provar que Deus existe, o ateu também não pode provar que ele não existe. E por fim, já dizia um filósofo, a maior prova de que Deus existe é o fato de eu não vê-lo. Porque veja bem, o ser humano a olho nu não é capaz de enxergar a próxima galáxia, a galáxia mais próxima de nós. Quanto mais um Deus que está além de todas as galáxias, porque, já dizia um princípio, todo criador deve ser maior do que a sua criação. E Deus, por definição, tem que ser maior do que o universo. Então é óbvio que eu não vou ver Deus, porque ele tem que ser maior do que esse próprio universo. Já dizia Salmo 14, verso 1. Disse o insensato no seu coração, não a Deus. Passando para a próxima visão, deísmo. Essa é a crença de que o Criador trouxe tudo à existência, mas nos abandonou. Ele não liga para nada. É por isso que existe fome, existe guerras, existe doenças, a morte e etc. Ele não liga mais para nós. Deu ruim a criação. Tá? Ele criou e se arrependeu e foi embora. Entretanto, convenhamos, um ser que cria, mas não se relaciona, é contraditório ao próprio conceito de um Deus pessoal e moralmente perfeito. Se ele nos criou, ele vai se relacionar conosco. Vamos utilizar apenas a razão. Se a gente colocar o pressuposto de que Deus nos criou, obviamente ele iria entrar em contato conosco, se relacionar com nós, seres humanos. Ninguém cria ou coloca um filho no mundo para simplesmente falar assim, filho, segue sua vida, não quero saber de você. Não, todo pai, toda mãe vão querer um relacionamento próximo com o seu filho. Esta é uma questão simplesmente lógica. Já dizia Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, olha só Deus falando, clama a mim e responder-te-ei. Aqui ele está dizendo, pode me chamar que eu vou te responder. Olha só, é um Deus que se relaciona, ele não nos abandonou. E continuando o versículo, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, se há dúvidas em você, saiba que há um Deus que vai te responder. Ele vai tirar todas as dúvidas necessárias para que você descanse nele e saiba que há um Deus que se preocupa com você. Continuando, panteísmo, que é a visão de que tudo é Deus, como já mencionei aqui. Deus não é um ser espiritual. Deus está aqui. Aí por isso eu vou adorar a árvore, eu vou adorar a lua, eu vou adorar o sol, eu vou adorar esta mesa que você não está vendo, eu vou adorar qualquer coisa que seja matéria. Entretanto, se tudo é Deus, inclusive o mal, que faz parte da nossa existência, então Deus deixa de ser um ser moralmente distinto, porque ele é bom. O mal faz parte da criação. E se Deus é a criação, Deus é mal? Para essa cosmovisão, tá? O que contradiz a ideia de perfeição divina. João, capítulo 4, versículo 24, que diz, Deus é Espírito, e importa com que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O versículo é claro. Deus não é matéria. Deus é Espírito. Logo, eu não posso adorar a árvore, não posso adorar o sol, não posso adorar o celular, gastar muito tempo com o celular, tá? Não posso. Eu tenho que adorar a Deus de verdade, o Deus verdadeiro, o Deus que se faz presente em espírito, que colocou o Espírito Santo em nós. Continuando, paneteísmo, que é a ideia de que Deus se desenvolve juntamente com o mundo. É bem parecido com o panteísmo, tá? Entretanto, um Deus que muda e evolui está sujeito ao tempo. Porque essa ideia, essa cosmovisão pressupõe um Deus que muda, que altera. Um Deus que não é eterno. Só que se ele muda e ele evolui, ele está sujeito ao tempo. Mas temos problema que ele criou o tempo. O que é incoerente com a definição clássica de um Deus eterno e também imutável. Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Olha só que maravilha. E quinta visão, teísmo finito ou teísmo imperfeito, que é a crença de que Deus existe, mas é
limitado ou imperfeito. Aí aqui nós temos um problema, né? Um ser limitado não pode ser a causa primária do universo, nem a fonte de todo o bem, verdade e beleza. Porque nós vimos nas aulas passadas que a causa do universo não pode ser feita de matéria, porque ele deu origem à primeira matéria. Tem gente que costuma perguntar, mas quem criou Deus? Olha só que pergunta mais ilógica, não é? Se ele é a causa de tudo, não existe algo antes de Deus, pois ele é a causa, compreende? E se ele é a causa, ele é infinito, ele é perfeito. O teísmo finito cai por terra aqui. Salmo 147, versículo 5 diz: grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Não preciso dizer mais nada, né? Então, tome cuidado com essas ideias, assim, inclusive até de ateus, né, que afirmam que tem o que ver para acreditar. É claro que não. Se eu vou ali na padaria e compro um pão de queijo, eu como um bom mineiro, sou um mineiro raiz, eu compro um pão de queijo, estou ali comendo, né, e estou curtindo muito pão de queijo, porque eu amo. Eu jamais vou dizer, a pessoa que criou esse pão de queijo não existe, porque eu não estou vendo. Não, eu vou olhar todo o processo, né, toda a morfologia do pão e eu vou induzir. Há um criador por trás deste pão. Imagine a vida, que é muito mais complexa do que qualquer coisa que o homem tenha criado. Inclusive um mísero pãozinho de queijo, que eu amo. Continuando, politeísmo, que é a nossa última visão, que é a crença de vários deuses. Vários deuses. E muita gente vai dizer o seguinte: mas antes da Bíblia já existiam outras religiões que afirmavam a existência de outros deuses. Não só um, mas vários. Mas também estão descobrindo uma religião muito antiga que acreditava em um só Deus. E você vai concordar comigo que a lógica diz que quanto mais passa o tempo, a ideia é o quê? Aumentar as coisas. Entende? Por exemplo, houve um momento que existia apenas um homem e uma mulher. E hoje nós temos 8 bilhões de pessoas em nosso planeta. Antigamente existia apenas uma língua. Hoje nós temos várias línguas. Até porque o primeiro casal jamais falaria várias línguas. Você concorda comigo? Por fim, é de se esperar que o primeiro casal acreditava somente em um Deus. Então esse argumento de vários deuses ele cai por terra. Por quê? A multiplicidade de deuses criaria conflito e desordem ontológica, diferente da unidade e harmonia observadas na criação. Você pode ver que cada deus ele vai ter aspectos parecidos com o homem. Ele vai ter desejos incestuosos, ele vai ter assim, características agressivas. Você pode ver que o ser humano ele vai criar um Deus parecido com ele, um Deus que corresponde aos seus desejos pecaminosos. Mas interessante que quando vamos para o Deus da Bíblia, o Deus ele é contrário a tudo aquilo que nós amamos. É um Deus que fala para não cobiçarmos a mulher do outro, os objetos do outro. É um Deus que diz para abrirmos mão de nosso desejo da carne. É um Deus que condena a inveja, é um Deus que condena a falsidade, é um Deus que condena a mentira, a desordem, a blasfêmia e tudo que prejudica a mim, a você, a todos nós. Então, esse Deus só pode ser verdadeiro. Louvado seja Deus por isso. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Somente Ele é. Como dizia Jesus Cristo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Então essas foram as 6 visões de mundo. A saber, ateísmo, deísmo, panteísmo, paneteísmo, teísmo finito e politeísmo. E nós, enquanto cristãos, cremos, acreditamos em um só Deus. Nós somos, por definição, teístas. Então, esta é a verdade. Pois já dizia Jesus Cristo:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe.